Muito bem, vamos lá então, iniciando a nossa aula de hoje de ética contábil, né? Quero agradecer aos alunos que já estão presentes, né, as alunas, e desejar para vocês uma ótima terça-feira, tá? Pessoal, já iniciando a nossa aula de hoje, em relação à questão aí dos feriados prolongados, tá? Claro que a gente vai estar publicando depois aí no grupo, se na próxima terça-feira a gente vai ter aula, tá bom? Porque a previsão é que tem aí 10 dias em conjunto, né, feriados, pontos facultativos, que o governo do estado já está aí mobilizando para ter, né? Então, caso tiver, provavelmente a gente não terá aula, e isso a gente vai ver junto com a coordenação, tá ok? Mas como vocês estão no grupo, caso alguns de vocês não estejam no grupo, entre no grupo que todas as informações a gente vai passar para lá, tá bom? Apesar que não vai mudar nada, né? Tendo esse feriado ou não, mas a gente segue aí, é claro, as determinações da coordenação, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje, a aula 5, né? A gente vai compartilhar aqui a aula 5, deixa eu compartilhar com vocês. Hoje é aula 5 e 6, né? Então a gente vai falar da aula 5 e também da aula 6, tranquilo? Bom, acredito que já está aparecendo aí para vocês a aula 5, a ética em vendas e negociação, tá? Se caso der algum problema, não estiver passando, ou tiver algum probleminha aí no slide, vocês nos avisem, tá ok? Bom, pessoal, nessa aula 5, é claro que essa aula já está gravada. A gente fez um resumo em si, tá, para vocês. Como eu sempre falo, a ética, pessoal, ela é mais vivida, né, do que aprendida. Mas a gente aprende na convivência. É claro que a gente tem que passar para vocês sobre a questão em geral. Ética moral, ética em vendas, né, ética do profissional, que vocês vão atuar como profissional de contabilidade. Em si, a gente passa os conceitos que são cobrados basicamente no dia a dia. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a ética em vendas e negociação, tá? Então, a gente começa falando sobre a ética em vendas e negociação, descrevendo o que seria, né? Ou seja, trazendo o conceito de negociação. O que é a negociação? A negociação nada mais é, pessoal, do que a arte de chegar a um acordo sem ceder nos princípios, segundo aí o Frei Beto, tá? Então, essa é a negociação entre duas partes em si. É um acordo sem você quebrar as regras, princípios. Então, a éticas em vendas, a gente pode dizer que são padrões utilizados para avaliar se o comportamento do profissional, tanto ali como o vendedor e o comprador, né? Mas aqui a gente fala de vendas, ou seja, do vendedor é certo ou errado, como a caracterização do bom ou mal, ou justo ou injusto. Por isso que a gente fala, sempre numa negociação, a gente tem que levar em consideração os princípios, né? Um exemplo, se você vai comprar algo, né, que esteja com algum problema, o vendedor já tem que passar para você, tá? Ou se você, como vendedor, vai vender algo, não só pensar na comissão, no seu salário, mas passar, basicamente, aí a questão do produto, se tem algum problema, né? Qual que é a sua utilidade. Isso é importante na negociação, é você chegar num acordo ali com o seu cliente ou com o seu vendedor, sem ceder os princípios morais, né? Sem aí ferir esses princípios que a gente tanto fala. Muitas são as situações recorrentes que a gente fala sobre a questão das vendas, né? Vendedor consciente, é um dilema moral. Temos alguns exemplos que acontecem até no dia de hoje. Questão da propina, né? Quem não ouviu falar sobre a propina? Pessoal, a propina é uma oferta de algo de valor ao comprador com o objetivo de influenciar seu julgamento ou sua conduta, tá? Isso acontece muito, a questão da propina. A gente vê muito, não só na questão das vendas, mas em geral ocorre, né? Um exemplo aí, a questão de você cometer algo ilícito, né? E chegar uma autoridade e você comprar, é a chamada propina. Você está, é claro, aí ferindo os preceitos morais, a ética, tá? Nessa questão, uma propina passa a integrar o preço, né, na casa das vendas, podendo comprometer a margem líquida da empresa e até mesmo a sua própria comissão. Então, quando a gente fala propina, é quando você vende um determinado produto, né, acima do preço, tá, onde você ganha, tá, por fora, ou seja, a empresa acaba perdendo. Isso existe muito de vendedores que fazem esse tipo de acordo, tá? Isso ocorre, pessoal, principalmente no setor público.
Eu acredito que vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Sobre essa questão de uma prefeitura queira comprar algo, um determinado equipamento, né? Chega lá, a empresa, né, pública em si, não vou dizer se é prefeitura, estado, ela compra um determinado, né, produto, mas querendo que esse produto saia na nota com um valor acima. Por quê? Porque o valor, um exemplo, né, o valor seria R$ 1.000, ela quer que coloque na nota 1.500. Esses 500 que ela paga, automaticamente fica para ela, é como uma propina, ela ganha, né? E essa propina não fica só para quem compra, ela pode ser compartilhada também com o vendedor. Então, existe esses adeptos, essas questões que a gente fala muito de ética em vendas, no mais que a gente vê no setor público, né? Vocês podem ver aí, nessa questão da pandemia, a gente viu muitas prefeituras, estados, que acabaram comprando respiradores superfaturados, né? Ou seja, pagava altos valores, que hoje a casa está caindo, a gente pode ver aí que a polícia está em cima, né, o Ministério Público, basicamente pegando essas pessoas que pagaram propina, algo para auto se beneficiar, principalmente prefeituras, estados, né, que a gente pode ver aí no dia a dia, tá? Temos também o conluio, pessoal, dentro da ética, né? Quando a gente fala em vendas e negociação, trata-se de um acordo, uma aliança, uma combinação com o intuito de prejudicar outra pessoa ou trem, né? Então, o objetivo pode se evitar a entrada de um novo fornecedor, tá? Isso aqui, pessoal, é basicamente um exemplo da cidade de Sinop, né? Claro, não foi comprovado, está sendo investigado, mas muitas pessoas falam que existem, né, uma investigação sobre a questão do transporte público. Por que que não entra um novo transporte público na cidade de Sinop? A cidade já tem mais de 200 mil habitantes. Poderia ter outra empresa de transporte? Poderia, né? Isso entra aí como um coluio, né? Um acordo entre o poder público e o privado, né? A questão da água, a gente pode ver aí muitos problemas, né? Com a empresa relacionada à água da cidade. Poderia ter outra? Poderia, né? Energia elétrica é a mesma coisa, mas existem, pode existir, tá? Não que está errado em certas circunstâncias, mas a gente pode caracterizar o transporte público, né? Então a gente poderia ter aí uma nova empresa com o intuito de beneficiar a população. Então entra essa questão de vendas e negociação. Não só exatamente vendas, mas também a questão de negociação. Espionagem, né? Foi-se aquele tempo que os espiões camuflavam, né? Como a gente via em filmes, né? Então, pessoal, essa aqui é a questão dos segredos corporativos. Existem pessoas de má índole, né? Que entram em determinadas empresas. Deixa eu ver se alguém queria entrar aqui. Ah, tá. Já foi o tempo, né, que a gente teria aquela questão do, né, segredos corporativos sendo feito por os espiões camuflados, né? Hoje a gente vê os segredos corporativos, onde uma pessoa ela entra numa determinada empresa, né, que seria concorrente e basicamente veria, né, absorveria ali os segredos corporativos passando para outra, ou seja, tentando prejudicar de uma maneira ou outra, é o chamado espionagem. E isso é claro que a gente tem que ter a chamada ética, né? Temos o conflito de interesse, pessoal. O que é o conflito de interesse? É uma negociação conduzida de forma a beneficiar apenas o vendedor e a empresa, né? A empresa basicamente fica de fora, tá, pessoal? Entra a questão ali da propina, conflito de interesse. Então, a meta de vendas é atingida, a comissão do vendedor é garantida, mas a rentabilidade do negócio, né, ali da empresa fica comprometida, ou seja, o conflito de interesses. Ambas as partes devem ganhar, tá? Então, isso é muito importante. Vocês, como futuros profissionais de contabilidade, pode acontecer de surgir uma oportunidade de vocês serem vendedores, tá? Um exemplo. Entra a questão dos conflitos de interesse, você pensar em si próprio, tá? E não pensar na empresa que está te dando a oportunidade de trabalhar. É claro que a gente sabe que a empresa, ela quer o nosso trabalho, mas foi entre acordos, né? Quando você entrou na empresa, foi passado para você como que seria a sua função de vendedor, a sua comissão, o seu salário. Então, pessoal, não deve ter essa questão do conflito de interesses, tá? Indução ao erro também é um tópico, né? Ou seja, o profissional que oferece ao seu cliente o que lhe convém vender. É naquele caso de você empurrar algo, né?
que está ali na prateleira, que não vende, chega um senhorzinho ou uma senhorinha lá e você automaticamente oferece a esse cliente, o mesmo foi comprar algo, não queria isso, e você foi lá e induziu ao erro, mesmo levar mais coisas do que deveria, né? Então, independentemente de atender as necessidades e as expectativas desse cliente, tá? Isso acontece em dois extremos. Se a disponibilidade financeira do comprador é limitada, ou o produto ou serviço ofertado é reduzido ao limite. Nesse caso, é a questão de você induzir ao erro. É a mesma coisa de você ensinar algo para alguma pessoa que esteja errado, tá? E você dizer que é o certo, tá ok? Então, essa questão de indução ao erro. Vendedor, né, não deve ir por esse lado, tá ok? Querer vender, querer ganhar sua comissão, tá ok? Em contrapartida, pessoal, quando não há restrições orçamentárias, o vendedor impõe algo muito superior ao desejado, incluindo o quê? Recursos opcionais que jamais serão utilizados, mas que não onera o valor da negociação. Por isso que eu falo, existe algo que o vendedor tem que ter, né? Além do carisma, além do bom atendimento, além dessa questão de você oferecer um produto de qualidade e claro, né, passar todos os detalhes aí desse equipamento, desse produto para o cliente. Por quê? Uma vez que o cliente se sente, né, realizado, automaticamente ele volta. E automaticamente esse vendedor ou esse negociador, ele acaba tendo esse cliente aí, vamos dizer aí, para muitos e muitos anos, né? Então é importante, pessoal, é importante a ética em vendas e negociação. Não pense de enganar, né? Por quê? Porque quem pensa em enganar, com certeza futuramente vai ser enganado, né? Isso a gente nota muito hoje em dia sobre essas questões, tá? Então, pessoal, diante de todas essas possibilidades que a gente falou, resta principalmente ao vendedor uma certeza, evitar um conflito ético e pessoal que está relacionado aos seus valores, né? Também aos valores da organização no qual ele trabalha, tá? Uma negociação conduzida de maneira lícita, íntegra e honrada, com certeza, como eu falei, né, satisfaz o cliente, garantindo uma repetição de compra e, no mínimo, boas referências. É o que a gente fala, é o comercial boca a boca, né? Sobre a conduta da empresa, a conduta do profissional e, é claro, sobre os procedimentos relacionados a uma organização. Falando de valores, o que seriam valores? São princípios, né? Que guiam o processo decisório do comportamento no cumprimento de uma determinada missão, tá? Ou seja, sua razão de existir. Então, seus valores vão indicar quando usar os artifícios apresentados, tá? Como buscar alternativa e ao mesmo manter aí o jogo, né, das vendas. Tranquilo? Pessoal, estão compreendendo, estão entendendo? Qualquer dúvida, pode abrir o microfone ou, né, mandar aí no chat que a gente vai respondendo, tá? Mas acredito que essa ética não é tão difícil assim a gente compreender, tá ok? É claro que a gente não vai aprofundar muito dentro aí da filosofia, mas algumas questões sobre ética é necessário a gente compreender, tá? Lembre-se que a ética é uma opção fundamentada no bem e na virtude, né? Confúcio dizia que não são os princípios que dão a grandeza ao homem, mas é o homem que dá a grandeza aos princípios. Negocie produtos, negocie serviços, mas não negocie princípios, tá, pessoal? Vocês podem ter certeza, você tendo princípios, você tendo ética, moral, sempre você vai ser bem visto na sociedade, tá? A menos que você consiga dormir o sono dos justos agindo assim, tá? Bom, de acordo com Vasque, temos algumas citações que diz que o ser humano é um animal racional, cuja distinção dos demais é feita pela fala e pela inteligência, né? Definindo como um ente material capaz de interagir aí o tempo todo com o meio ambiente no qual se encontra inserido, tá? Habilidade para transformá-lo, sendo por ele também transformado. Temos também uma citação de Lisboa, et al., de 1997, que diz, né, sobre a questão do homem. O homem é um animal social por natureza, pessoal. Definindo-se em poucas palavras, como alguém que não pode viver isolado, tá? E ele fala sobre essa questão. Toda a sua existência ele busca viver em sociedade, que é definida, né, como sendo a integração verificada. Então a gente não consegue viver só, tá? Raramente muitas pessoas falam, eu consigo viver só, mas eu acredito que é por pouco tempo, tá, pessoal? Então é importante que a gente vê sobre essa questão da relação humana e a ética do trabalho. Alencastro fala sobre a questão, né, que ocorrem diversas e diferentes relações entre variados tipos de pessoas,
que podem se dar por motivos igualmente diversos, tá? Como exemplo, por escolha, né, como é no caso da religião, no time de futebol, né, que vai torcer por natureza, no caso de família, né? Sempre a gente nota, principalmente em sala de aula, tá? Ocorre essas diferentes relações, é o chamado a tribo, né? Você faz amizade às vezes pela religião, pelo time de futebol, pelo o jeito da pessoa em si, tá? Então isso é importante, tá? Essa relação humana com a ética em geral, principalmente como a gente está falando aqui, a ética no trabalho. Segundo Andrade, existem muitas microsociedades interligadas em um contexto, tá? Que abrange todos os habitantes da Terra. Então, cada indivíduo, né, bem como cada microsociedade, tem um objetivo, é claro, específico, que pode sofrer oposição. É aquilo que a gente sempre fala, né? Nem todo mundo vai concordar com você, tá? Então você tem que saber ter essa relação, tá? Sofrer essa oposição sem prejudicar a relação entre, né, pessoas, tá ok? Nem sempre, pessoal, nem sempre, né? Até no trabalho, né, na rua, na escola, na igreja, no time. Então, vai haver esse conflito, mas a gente tem que saber lidar com essa questão da oposição, tá? É necessário encontrar um ponto de entendimento para que possa promover o desenvolvimento da sociedade de um modo geral, tá? Alencastro fala sobre as coletividades humanas, né, que originam ao que é comumente denominado cultura, como eu falei para vocês, a tribo, cultura, né, tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou seja, grupos no interior de uma sociedade. Relação humana e ética do trabalho. Para Chauí, toda cultura no qual o indivíduo se encontra inserido influencia na sua forma e personalidade, tá? Já que ele vai agregando o quê? Valores essenciais que nelas estão contidos. Também uma moral, né? Valores relativos ao bem e ao mal, o que é permitido e ao que se tem como proibido. Por que a gente fala muito sobre essa questão? A gente observa, né, em certa circunstância, que essa questão da sua conduta vai, é claro, da sua personalidade e de quem você encontra. Se você é uma boa pessoa e você encontra uma pessoa não boa, automaticamente a grande chance de você, né, deixar ser influída por certas considerações dessa pessoa e se tornar um indivíduo não tão bom assim, tá? Então é muito e é preciso a gente ter essa relação não tão, vamos dizer assim, expostas, né, com pessoas que não levam a sério essa questão de conduta. Hoje em dia existe muitas pessoas que vão contra os princípios, né? Faz o errado, que diz que é certo, que não se importa e automaticamente leva as outras pessoas para o mau caminho também, tá? Sobre a relação humana, a ética do trabalho, Sá, 2005, ele fala que as pessoas seguem as regras vigentes no ser social, tá? Como eu falei para vocês, influenciado por pessoas, é necessário a gente tomar cuidado. Então, muitas vezes, os interesses individuais para sobressair aos interesses da coletividade, criando conflito entre a sociedade e o indivíduo, ocasionando consequências para este ou para ambas as partes. É importante que vocês escolham a amizade que vocês fazem, tanto no trabalho, tanto na escola, né? Que isso tem consequências boas e ruins, tá? Quando a gente fala consequências, pessoal, não quer dizer que é só coisas ruins, tá? A gente sempre fala, consequências pode ser coisas boas. Eu sempre cito em sala de aula que quando o aluno ele estuda um conteúdo para a prova, quando ele vai fazer a prova, ele tem uma consequência. Qual consequência seria essa? De tirar uma nota boa, né? Então, não é só ruim como a gente pode perceber. Alencastro fala, além aí da relação humana e ética do trabalho, que o indivíduo estabelece os valores ao seu próprio respeito e sobre os outros meios de convivência social, criando assim uma dimensão ética que abrange os princípios por ele formulados, tá? Atualmente, se tem ações do indivíduo com reflexo das suas crenças, embora essas também possam divergir do que se crê e até mesmo daquilo que se deve fazer, tá? Então, essa é uma definição de Alencastro. Então, se você pensar em uma empresa como um todo, né, a gente fala agora sobre o papel da liderança, existem muitos processos, a gente pode notar, tá? Quem ainda não trabalhou numa empresa, futuramente vai trabalhar. Então, vocês vão ver que existem muitos processos acontecendo ao mesmo tempo, que se torna o quê? Indispensável a exigência de um planejamento, comprometimento,
né, com as tarefas que vão ser ali ou estão sendo realizadas. A organização, né, de tempo e o esforço, e isso a gente deve levar em consideração. Alguém que vista a camisa, né, de uma determinada empresa e de todo o direcionamento para que tudo seja executado da melhor forma possível. E é exatamente nesse ponto que entra a figura do líder. Eu sempre falo, o líder, ele não é o chefe, né? Porque às vezes o chefe ele não ajuda. O líder não, o líder ele comanda uma equipe e ele acaba ajudando uma determinada pessoa com algum problema ou uma dificuldade numa tarefa de uma empresa. Então, para ser líder, pessoal, não é só saber mandar, mas também é saber ensinar. Sem o devido direcionamento, os profissionais podem se perder dentro tantos, né, dos processos e entregar essa questão do resultado muito abaixo do esperado, gerando assim prejuízos financeiros para a empresa e frustrações para uma equipe, né? Como assim? Retrabalho, queda de produtividade e etc. Eu cito a questão, eu trabalhei numa certa empresa que nós tínhamos um líder, né? Às vezes a gente tinha alguma dificuldade, foi bem no começo aí, quando a gente terminou a faculdade, a gente tinha algumas dificuldades por causa do sistema, não conhecia, e a gente tinha uma pessoa que tinha a liderança, o papel da liderança, de ensinar, né, trabalhar junto, sentar junto, e isso foi, né, direcionando para quê? Para não ter retrabalho, queda na produtividade. Então, o ambiente era saudável, todo mundo trabalhava com mais assim vontade, né? Ou seja, teria alta produtividade, a empresa ganhava mais e automaticamente os funcionários também no final do ano tinham uma bonificação, tá? O papel da liderança, pessoal, nas organizações é fazer todo o gerenciamento de pessoa, criando motivação, como eu passei para vocês, né, sobre a questão dessa empresa que eu trabalhava, e também o comprometimento dos profissionais perante os objetivos da empresa, tá? Além de criar métricas, planejar, né, execução de tarefas e mensurar os resultados aí obtidos a um determinado tempo. Bom, eu acredito que o conteúdo seria esse, a gente resumiu, tá? Sobre a ética em vendas e negociação. Não tem o porquê da gente ficar falando muito, mas é o resumo da aula que a gente passou para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, né, pergunta, fiquem à vontade, tá ok? Alguém tem uma pergunta, tá entendendo, tá tranquilo, tá difícil? Pode falar, tá, pessoal? Então, essa é a aula que a gente teria que falar um pouquinho sobre vendas e negociação. Por isso que eu sempre falo, haja sempre com prudência e ética, tá, pessoal? Em tudo que vocês forem fazer, né? No mercado vocês vão encontrar todo tipo de empresa, todo tipo de pessoas que vai aí tentar colocar você para o mau caminho. E eu acho que a gente deve levar em consideração os preceitos, né? Que a gente tem a ética, que a gente aprendeu de fazer sempre o correto, tá? Nem sempre a gente vai tentar fazer vai conseguir, né, fazer o 100%. A gente tenta fazer o máximo possível. Por quê? Porque vocês vão ser destacados como profissionais, tá? Durante aí todo esse tempo, né, já faz aí cerca de 12 anos que eu me formei, a gente já viu aí no mercado de trabalho todo tipo de profissional, tá? Tudo que a gente falou aqui, a gente já viu todo tipo de profissional. E, infelizmente, se mantém um certo tempo no mercado de trabalho e automaticamente acaba saindo, caindo, né? Por quê? Porque quem vai querer uma pessoa né, sem princípios numa determinada empresa, tá? Então isso acontece muito. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos para a nossa aula 6, tá? E aí basicamente, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que essas aulas síncronas, pessoal, é para tirar dúvidas, perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a aula 6 e aí a gente encerra a nossa aula de ética de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social, tá? É a nossa aula 6. Lembrando que provavelmente a gente sempre nas nossas aulas a gente vai falar 2 aulas, tá? Para não ficar tão cansativo e automaticamente para não falar numa aula só todos os tópicos, tá? Lembrando que nós são 10 aulas, tá, pessoal? Então, basicamente nós vamos ter aí mais 2 aulas e aí a última aula a gente deixa aí para tirar dúvidas, questionamentos, né? Sempre eu entro e converso com o pessoal sobre as atividades, né?
sempre tem aluno que tem dúvida como fazer alguma determinada atividade e a gente deixa esse espaço em aberto, beleza? Bom, acredito que já está aí na tela de vocês, responsabilidade social, aula 6, de ética contábil. Então vamos falar um pouquinho, né, da responsabilidade social. A gente sabe que o mundo está em constante desenvolvimento, né, globalização. Apesar aí da pandemia ter afetado muito, né, o nosso estado, o nosso município, o estado, o nosso Brasil e o mundo, mas a gente sabe que está em constante mudanças, tá, pessoal? Afetando todos os âmbitos da sociedade e sendo necessária a reinvenção de uma forma de gerenciar aí os negócios, tá? E demais variáveis que vão afetando a sociedade. Então, a responsabilidade social está diretamente ligada às transformações que ocorrem e envolvem todos os tipos de organização. Lembrando, pessoal, que esse conteúdo nós temos aí um material complementar, tá? Não deixe de assistir aqueles vídeos que a gente passou aí na sequência. Temos as aulas gravadas e na sequência temos os vídeos complementares, tá? Falando de responsabilidade social, a história. Em 1916, pessoal, tivemos aí a realização de objetivos sociais da empresa Ford, que decidiu não distribuir parte dos dividendos aos acionistas. O que ela fez? Ela investiu na capacidade de produção. Começou aí a surgir essa questão aí da responsabilidade social, no aumento de salários e em fundo de reserva para diminuição esperada de receitas devido à redução dos preços dos carros, tá? Então iniciou essa questão da empresa Ford começar a investir na capacidade de produção, ela pensar na responsabilidade social, não somente, vamos dizer assim, em si, mas em uma comunidade geral, tá? Bom, por volta dos anos de 1950 e 60, começou a se repensar na ideia dessa responsabilidade social, ou seja, expandir seus horizontes nos Estados Unidos, foi onde que surgiu, a partir da Guerra do Vietnã. Então, nessa época, a sociedade repudiou aquela utilização dos armamentos bélicos que foram produzidos por empresas norte-americanas que muitos diziam prejudiciais ao meio ambiente e também ao homem. E com certeza, né, pessoal, prejudicando aí tanto o homem como o meio ambiente. No início do século XX, né, a responsabilidade social ela limitava-se apenas ao ato de filantrópico, né, que inicialmente assumiu aí um caráter pessoal, representado pelas doações, né, efetuadas por empresário e pela criação de várias fundações que a gente vai ver na sequência. Então, foi durante as décadas de 1950 e 1960 que as ideias de responsabilidade social passou-se como uma ampla atuação, começou-se a expandir. Então, a lei da filantropia surgiu aí nos Estados Unidos, como falado anteriormente, e como um marco conceitual da RS, ou seja, responsabilidade social, após a sua aprovação, tá? Um conceito mais completo que começou a ser estudado posteriormente com as novas aplicações dentro de uma sociedade. Hoje a gente ouve muito falar sobre responsabilidade social, tá? Isso a gente fala sobre a questão da empresa não pensar em si só, mas geral, né? Em geral, ali numa sociedade, nos seus colaboradores, na sociedade e também no meio ambiente, que aí a gente entra falando de sustentabilidade. Bom, a partir dos resultados da Revolução Industrial, com a degradação do meio ambiente e da vida humana pelo trabalho, foi que passaram a surgir as novas reflexões sobre o papel das empresas, né? Por que a empresa não poderia contribuir, ajudar, tá? Então, teve aí o papel das empresas frente às obrigações legais, como ambiente e socialmente de uma maneira geral, tá? Então, assim, uma nova concepção de responsabilidade social emergiu, ou seja, surgiu e pautou sobre os reflexos dos objetivos e valores sociais dentro de uma organização. Então, houve um entendimento de que as empresas estão inseridas em um meio complexo, onde suas atividades influenciaram e tiveram impactos sobre diversos agentes sociais, tanto na comunidade e na sociedade. Então, hoje a gente vê muitas empresas, né, falando sobre essa questão, né, da ISO 9001, a ISO 24001, sobre a responsabilidade social, que a mesma tem em si das culturas, né, das normas do meio ambiente. Então, o termo IRS, ele apareceu pela primeira vez em um manifesto que defendia a responsabilidade dos gestores de indústria em manter o que? O equilíbrio justo entre todos os interessados. Incluía também consumidores, funcionários, acionistas e o setor público. E esse manifesto foi aí
subscrito por mais de 120 indústrias inglesas, tá? Então começou-se a pensar responsabilidade social. Ah, eu só vou pensar no lucro da empresa? Não, a gente tem que pensar também na sociedade, no meio ambiente. Foi aí quando ela passou a ter uma nova imagem, tá? E no Brasil, quando surgiu a RS, ou seja, a responsabilidade social, tá? Bom, historiadores falam que não tem um início preciso, pessoal, mas iniciou aí no século XIX, né? Com as ações desde o século XIX, no entanto, foi aí no século passado, tá? Então surgiu em cerca de 1965 pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil, ADC Brasil. Então, com um marco inicial sobre essa significância da responsabilidade social, tá? Então, não se tem um início preciso, né? Mas, a partir de 1965, tivemos aí essa associação que teve uma grande significância, um marco pela utilização do documento com essa expressão da sociedade, da responsabilidade social, tá? Então, a criação dessa associação esteve aliada ao enfraquecimento do Estado, do bem-estar social e de um conjunto que foram contribuindo para o reconhecimento da função social das empresas. E na época da criação da ADC, o Brasil havia desníveis econômicos, né? Atrás em certas áreas do Brasil, sendo que a partir do século XX, as várias crises deram início à afirmação de uma sociedade mais apta, né, para negócios e com poder social. Então começou aí a surgir essa questão, por que não, né? A empresa criar essa adesão da responsabilidade social, né? Ocorreu, então, uma mudança de paradigma. Então, que, num primeiro momento, a empresa devia se mostrar responsável para os seus acionistas, para outra em que devia ser responsável também dentro de uma comunidade, perante a comunidade, os empregados, natureza e o governo. Então, a gente pode caracterizar aí também consumidores, compradores, atuais e os chamados stakeholders, né? Que se tanto fala hoje sobre a responsabilidade social. Então, dentro de um contexto, né, a gente pode ver que no Brasil houve uma necessidade das empresas assumir as suas responsabilidades, né? É como a gente cita aí a questão das empresas que acaba utilizando um exemplo, a natureza, né? A natureza, ela acaba tendo um tempo para se recuperar, tá? Então a gente vê aí um exemplo de uma madeireira, né? Uma empresa de extração de areia, de brita. Então começou a ter a responsabilidade social, não só na sociedade, mas também englobando o meio ambiente, tá? Nessa perspectiva, nós temos aqui a questão do período dos acontecimentos. O que aconteceu sobre a responsabilidade social, tá? No século XIX, a gente teve aí o início dos registros das ações sociais de empresários, tá? Em 1965 surgiu aí a Carta dos Princípios dos Dirigentes de Empresas, tá? No Brasil, como eu falei para vocês, a ADC Brasil. Em 1997 tivemos aí o encontro, segundo encontro nacional de dirigentes da empresa, pensando nessa questão do lançamento, né, do balanço social. Em 1982 tivemos a Câmara Americana do Comércio de São Paulo, que instituiu aí o prêmio com o objetivo de incentivar as outras empresas a estar relacionado com a responsabilidade social, tá? Temos aí em 1980 surgiu primeiros balanços sociais, tá? Qual que era a função do balanço social, pessoal? Era o quê? Tornar pública a responsabilidade social empresarial, ou seja, construindo maiores vínculos entre a empresa, sociedade e meio ambiente. O que ela fazia mais, além de vender ou prestar um serviço, né? Em 86 foi criada a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial, com o objetivo de humanizar a empresa, também incluindo, né, e promovendo sua relação com a sociedade. Em 1987 surgiu aí um grupo denominado Pensamento Nacional das Bases Empresariais, a PNB, durante uma reunião em São Paulo. Então, quando a gente fala em responsabilidade social, pessoal, é a empresa pensar em contribuir com a sociedade, tá? Na próxima aula, né, na aula 7, vocês vão ver sobre essa questão da responsabilidade social. Mas em 88, ela é realizada a primeira reunião que viria a ser o Grupo dos Institutos e Fundações Empresas, chamada GIF, né, falando sobre filantropia. Em 92 é criado o Centro de Estudos de Ética nos Negócios, da Fundação Getúlio Vargas, e em 1984 foi realizado aí o primeiro balanço social de uma empresa no Brasil, o da Nitrofértil, tá? Vocês podem até pesquisar, vocês vão encontrar
falando sobre estas questões. E também, em 1985, o primeiro balanço social da Eucatex. Acredito que muitos conhecem, é as tintas, né? A empresa aí que vende não só tintas, tá, pessoal, mas derivados aí de petróleo, como as tintas e outros produtos, tá? Em 94 tivemos aí os médios e pequenos empresários, que criaram a Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania, a CIVES. Em 97 surgiu aí o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o SEBDES, tá, pessoal? E ainda tivemos aí outros acontecimentos neste ano, tá? Então, pessoal, atualmente tem-se o conceito de responsabilidade social que vai além de seus primórdios, tá? A filantropia. Então, conforme o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, a RS é a forma de gestão que se define a relação ética da empresa, tá? Com todos os públicos. Ela não pensa só nela, mas ela pensa nela, no lucro, pensa nos colaboradores, pensa na sociedade, pensa no meio ambiente, tá? Então, seriam metas empresariais que, claro, impulsionaria o desenvolvimento em geral, preservando os recursos naturais e culturais para gerações futuras, não só pensando agora, mas pensando no futuro, respeitando a diversidade e promovendo a redução aí das desigualdades sociais. Tranquilo? Pessoal, essa foi a aula 6, responsabilidade social. Mas aonde se aplica, né? Que tipo de empresa se aplica a responsabilidades sociais? É o que nós vamos falar na próxima aula, tá? A aula 7 a gente vai falar um pouquinho sobre a Petrobras, tá? Que ela tem aí, basicamente, é uma empresa pública, né? E, basicamente, ela investe muito, tanto na sociedade, tanto no meio ambiente, né? Então, vocês vão compreender um pouquinho sobre essa responsabilidade social. Professor, mas o que, que tem a ver isso aí com ética? Pessoal, é vocês não pensar em si, mas pensar nos demais, né? Por isso que eu falo, hoje em dia é muito difícil a gente ver uma pessoa, né, pensar no próximo, tá? Antigamente era diferente, hoje a gente vê que a população já está tendo outra visão, né? Está fugindo fora da ética, da moral, né, da responsabilidade social, como as empresas. É importante, pessoal, isso a gente vê sobre a questão, né, de uma empresa aí sobre, eu acredito que vocês conhecem, a Natura, né? Existe muitos comercial falando sobre a natureza, meio ambiente, eco, né, eco-natura, preservando o meio ambiente, por quê? Porque ela viu que isso estava relacionado à sociedade e, basicamente, traria uma boa imagem para ela, que ela explorava a natureza, mas com consciência, né? Então, isso é importante hoje as empresas ver, ter responsabilidade. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter em si a responsabilidade geral. Nesse caso, a gente fala sobre a responsabilidade social. Próxima aula, pessoal, aula 7 da próxima semana, tá? A gente vai confirmar no grupo. Lembrando, quem não está no grupo, entre lá no grupo, a gente sempre passa as informações por ali, por ser mais rápido, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. O que, que tem a ver, né, essa interligação? Então a gente vai ver e depois vamos ver também sobre a questão aí da Petrobras, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade, conseguirem entender, compreender, né? É claro que nas nossas aulas a gente faz um resumo, tá? Não é o propósito da gente demorar muito, mas se o aluno tem dúvida, pergunta, automaticamente a gente vai estar respondendo, tá? Alguém tem dúvida? Fique à vontade, pessoal. Pergunta sobre a prova. Pessoal, alguém sabe o que são stakeholders? Eu falei aí, acredito que ninguém fez pergunta, né? O que são stakeholders? Alguém tem uma ideia? Queira falar? Tranquilo? Bom, pessoal, stakeholders nada mais é do que partes interessadas, tá? São pessoas e organizações que podem ser afetadas por um projeto ou uma empresa, tá? Que a gente pode dizer assim de forma direta, indireta, positiva ou negativamente, tá? Então fazem parte, a gente pode dizer que fazem parte da base da gestão de comunicação e são importantes para o planejamento e uma execução aí de um determinado projeto, tá? Então são pessoas, a gente pode definir que são pessoas e organizações
que podem ser afetadas de uma maneira geral de um projeto ou uma empresa, uma instalação, tá? Então é o chamado os stakeholders, ok? Beleza, pessoal? Bom, parabéns aí o pessoal que foram nas avaliações, tiraram uma nota considerável, né? Uma nota considerável. Tivemos aí belas atividades também, tá? Teve notas de 3 a 10, tá ok, pessoal? Então, quando for fazer, pessoal, faça uma leitura, tá? Eu sempre falo, não é tamanho das questões que é o peso, tá? A gente tira um tempinho, a gente olha as questões de vocês, dá uma lida, vê se está coerente, tá? A gente sabe que alguns alunos vai lá, copia e cola. Não é isso que a gente quer, é que vocês leem, tá? Interprete, compreendam, se tiver dúvida estamos à disposição, e é um momento aí que vocês têm aí para fazer a atividade, tá? Como eu falei para vocês, para quem não fez nenhum PLSE, a nota sai em percentual, tá, pessoal? Teve até aluno me perguntando depois, professor, mas eu tirei 6 e minha nota tá 3. Eu falei, não, você acertou 60% e você ficou com 3, porque a nota máxima era 5. Então, 60% de 5 é 3, tá? Então, basicamente, a pessoa, não sei, e tá no grupo, né? Tá no grupo ainda, eu passei. Pessoal, vale 5. A segunda prova, pessoal, vai ser dia 1º de... Eu marquei 1º de abril, né? Eu tenho que ver certinho se vai ter aí um impedimento, né, para a gente fazer essa prova. Vai cair numa quinta-feira. Eu acredito que não, mas a gente passa esse comunicado para vocês aí no grupo, tá bom? Vai ser numa quinta-feira, vai ser o mesmo modo, inicia às 5 da manhã, fecha às 23 horas. Por que eu peço para vocês fazerem o quanto antes? Pessoal, justamente pela instabilidade do sistema, tá? Não é porque vocês devam fazer. Eu sei que muitos de vocês trabalham cedo, à tarde, alguns à noite, mas a prova é rápida para fazer, não é demorada, tá? E vocês têm 2 tentativas. Então, se puder fazer uma de manhã e deixar outra para fazer à tarde, fica à vontade, tá? Mas eu vi que muitos alunos tiraram nota máxima, nota 5, e nessa segunda prova, vocês também vão ter aí uma avaliação com peso 5, só a última que vale de 0 a 10, tá? E as atividades vale de 0 a 10, vou somar essas 4 atividades, dividir por 4, e aí vocês vão ter a primeira média. Segunda média, vai ser a nota da primeira prova que vocês tiraram agora, mais a nota da segunda. Então, vai ser somatório, não vai ser dividido, tá? E a terceira vai ser a nota direta para o aluno aí fechar o semestre. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Lembre-se, tenha ética, tenha preceitos, né? Sempre tenta fazer o correto, tá, pessoal? Né? Sempre tenta fazer o máximo que você pode, tá ok? Por quê? Porque lá fora você vai ser profissional, uma profissional, né? Então, não deixe aí se comparar a certas pessoas. Faça o bem sem ver a quem, né? Como a gente sempre fala. Então, a ética é essa questão, que vocês vão se dar bem e muito bem no mercado de trabalho e na vida social, beleza? Bom, pessoal, então seria isso. Quero agradecer vocês, né, que se fizeram presente, tá? A gente faz essa aula basicamente não para não ser tão demorada, mas para a gente expor essa questão aí dos slides que a gente passou para vocês. Tira um tempinho, assista a aula que vale a pena vocês verem aí os vídeos complementares também, tá bom? Grandes especialistas, grandes profissionais a gente põe aí para complementar a nossa aula. Então, um grande abraço, uma ótima terça-feira para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, né? Se cuidem, porque a pandemia aí ainda está crescendo, né? A curva ascendente ainda, tá? E a gente espera que vocês não tenham nenhum, né? Nem vocês, nem familiares tenham aí algum problema relacionado. Tivemos aí vários amigos que faleceram nesta pandemia, tá? Parentes, infelizmente a gente tem que cuidar, tá bom? Se cuidem, grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Vamos respondendo aí na medida do possível, porque a gente está na correria também, tá, pessoal? Além de vocês, nós temos outras aulas, mas a gente está aí à disposição, belezinha? Essa aula daqui a pouquinho eu já posto aí no portal Siga. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima terça-feira, tá ok? Tchau, tchau.